Olá, bom dia. E o dia? Hoje é sábado, 6 de agosto de 2022, são 7h38 da manhã. Estou aqui para cumprir aquilo que Deus esteve a me pedir. Então vamos lá. O que Deus esteve a me solicitar? Deus disse, devemos de fato acordar. Sim, não ter medo daquilo que a ciência pode de fato comprovar. Ter a certeza de que você, você é capaz de lidar com qualquer coisa nesse lugar. Naquele momento eu fiquei a imaginar, sim, com base naquilo que Deus estava a me falar. As coisas pareciam mesmo se prolongar. E Deus, sim, Deus parecia mesmo a pele esticar. Ali eu entendi que o santo sudário Deus estava a me dar. Bem verdade que eu nem estive a solicitar, não posso dizer que eu estive a desejar, mas Deus me disse, se é isso mesmo que você pretende realizar, se quer colocar sua vida no altar, se quer cumprir todos esses compromissos que você esteve a buscar, se quer plantar, regar, colher tudo que você estará a enxergar, não deve ter medo. Não deve ter medo de aceitar. Sim, aquilo que a justiça pode lhe dar. Eu fiquei mesmo assim a imaginar, sim, em algo assim de cunho muito particular. Mas Deus me disse que eu saberia tratar vida particular conforme eu sempre estive a realizar. E que o resto eu saberia lidar. Não iria me curvar à ditadura, sim, a ditadura que aqui nós costumamos praticar. Como se isso fosse bom em algum lugar. Eu tenho direito de tudo falar, mas não quero dar ao outro esse mesmo direito de se pronunciar. Assim Deus me disse, olha, não é o seu objetivo procurar desavença nesse lugar. Não é o seu objetivo criar plataforma para as pessoas ali opinar. Quem quiser opinar, que crie o seu próprio espaço para se manifestar. Não vai pegar carona em nada do que você esteve a realizar. É preciso considerar, antes mesmo de se pronunciar, o direito que cada um tem da consciência usar. Portanto, deve de fato analisar aquilo que você esteve a disponibilizar, para depois não reclamar, como se fosse coitadinho ou coitadinha no lugar. E foi assim que eu estive, de fato, a realizar. Deus, então, me disse, é bom, de fato, a gente clarear. Sim, nós não somos obrigados a dar satisfação a quem quer que venha solicitar. Não é assim que, de fato, as coisas costumam funcionar. Não para essa que aqui está. Sim, porque se aqui, de fato, eu costumo gravar, se aqui eu, de fato, estive, sim, a contextualizar
dentro de uma página que qualquer um pode, de fato, acessar, é porque eu sei de fato o que esteve a se passar. Portanto, eu estou dando satisfação a quem de fato, vai precisar. E se é assim, eu tenho certeza que eu posso caminhar. Posso caminhar de acordo com aquilo que é razoável para mim nesse lugar. Eu sei que é muito complicado tudo aquilo que eu estive a falar. Mas, se eu de fato, sim, desta cadeira levantar e for até a minha cozinha, alguma coisa comestível preparar, se eu não souber realizar, complicado será. Complicado será. Mas se eu sei a minha cozinha dominar, qualquer coisa que eu quiser realizar, eu vou. Eu vou, de fato, assim, realizar. E é sem nenhum tipo de dificuldade de encontrar. Porque eu estive, de fato, a criar um ambiente propício para eu mesma preparar o alimento do lar. Portanto, se eu sei de fato a minha cozinha dominar, imagine de fato se eu não saberia dominar tudo isso que aqui eu estive a realizar. Imagine se eu iria deixar um ponto sem colocar. Imagine se eu não iria usar os sinais de pontuação. Sim, para toda a minha consciência costurar, buscando realizar exatamente aquilo que Deus esteve a me solicitar. Portanto, por pior que pareça tudo isso que eu estive de fato a realizar, difícil mesmo é a gente deixar a hipocrisia nos dominar. Porque a gente sustentar vagabunda nesse lugar é, de fato, a pior coisa. É a pior coisa a se realizar. Imagine, de fato, quantos vagabundos e quantas vagabundas sobem em salto para discursar, para se pronunciar, para ser dono de uma democracia que a gente não enxerga. Que a gente não enxerga em nenhum lugar e ainda somos obrigados a votar. Sob pena de até o nosso direito. Sim, alguém de fato, ó, tirar e colocar no ar. Desde quando? Desde quando imposição de voto é democracia nesse lugar? Desde quando? Desde quando é democrático a gente pagar para partido político nos roubar? Porque é roubo. É roubo. Porque se eu, de fato, resolvo de fato, uma quadrilha formar, leis criar, sem nenhum tipo de pena o partido pegar. Basta um acordo, a gente costurar, o nome do partido a gente vai mudar e a gente vai continuar a sustentar a mesma quadrilha nesse lugar.
E ai de quem? E ai de quem de fato falar que o partido é uma quadrilha no lugar. O próprio judiciário vai sustentar advogado para nos processar. E o próprio judiciário teve que se manifestar. Sim, teve que se manifestar diante dos quadrilheiros do lugar. Esse mesmo judiciário dá credibilidade para os quadrilheiros, uma nova quadrilha formar, nome de partido mudar e ainda a gente ser obrigado a votar. E ainda tem aqueles lunáticos, não, esses aí ultrapassaram o limite de razoável, escrevendo o nome numa lista, dizendo que a democracia deve ser sustentada. Qual é a democracia? Que tipo de democracia a gente pode de fato, aqui conceituar? Onde os quadrilheiros continuam no mesmo lugar. Onde de fato os quadrilheiros estiveram a se juntar, mudando a lei para cada um por si só se beneficiar, tendo até direito de se candidatar. E esmagado, nós estivemos a ficar. Sem termos condições nenhuma da nossa voz. A gente levantar. Tamanho é o desânimo. Porque as duas mãos, cada uma a apontar o inacreditável do lugar. E a gente continua, de fato, a bancar os quadrilheiros de uma forma que é impossível a gente acreditar que esse país vai chegar em algum lugar. Portanto, eu não vou retirar uma única palavra do que eu estive a falar. Porque o que eu estive a falar, eu estive de fato a provar. E nós sabemos que nós não temos condições de mostrar o volume de sujeira que nós estivemos a encontrar. A não ser que eu venha mesmo a acordar aquilo que nós queremos de fato realizar. Colocando a minha vida até de cunho particular, assim, num determinado patamar. Para que a gente possa, de fato, ter algum tipo de tranquilidade no caminhar. Poxa vida. E qual foi a orientação que Deus esteve a me dar? Deus me disse, olha, quando a gente é criança no lugar, a gente precisa, de fato, para a rua, a gente atravessar, a gente, a mão, de fato, dá para o adulto que está, de fato, a nos acompanhar. Porque se a gente, de fato, vacilar, sim, enquanto adulto, a criança pode correr achando que tem segurança naquilo que ela está a realizar. Porque ela não está a enxergar o perigo que de fato pode surgir de qualquer lugar. Quando Deus me disse para eu aqui estar, vivendo as fases que é razoável, de fato, para qualquer pessoa.
sentir de fato a fase, sim, o embrião se formar, feto, ele ficar, o bebê de fato se apresentar, saber de fato rastejar, engatinhar, sentar, caminhar, correr e até de fato saber que ele pode de fato em qualquer lugar travessura realizar, deixando a inocência lhe alcançar. E isso eu tive que realizar. Depois de tudo isso eu alcançar, Deus me disse para eu, de fato, na puberdade entrar. E que não seria fácil, de fato, ali, naquele momento, aquilo tudo eu conquistar. Lembrando que muita dificuldade a gente costuma encontrar quando a puberdade na nossa casa está a entrar. Poxa vida. Isso também eu fui realizar. E nesse momento, Deus me disse assim: olha, Maria de Cássia, diante de tanta dificuldade e da possibilidade real de adulta você virar, antes mesmo da adolescência você alcançar, eu lhe aconselho. Eu lhe aconselho, minha filha, a você de fato procurar um meio da sua própria estrutura de vida você levar para você não se prejudicar. Não tem como, de fato, eu barrar a consciência que um dia você esteve a alcançar. Olha que foi muito difícil essa fase atravessar. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque a adulta estava lá. E eu conseguia, de fato, separar a menina, que continuava, de fato, a brincar na cidade que estava a morar, e na adulta que ela passou a enxergar todas as vezes que ela corria para o espelho para conversar entre uma brincadeira e outra no lugar. Puxa vida! Todo o meu mundo, eu vi ali. Tendo mesmo que limitar, tirando de mim todas as possibilidades de um dia, de fato, sonhar em uma carreira para mim eu traçar. Então, eu fui apenas o básico realizar. E com muita dificuldade. Sim, porque a adolescência esteve a chegar e foi com muita dificuldade. Eu não podia pensar. O divino sempre me disse: respeite quem de fato no banco escolar está. Nas mesmas condições de vida que você está. Você precisa. Apenas procurar o básico do básico. Sustentar. Santo Deus. Quanta dificuldade eu estive a passar para ser o básico do básico. Porque eu sabia enxergar. Mas existiam outras pessoas lá, amigos, amigas, que eu tanto estive a amar.
dentro daquele pequeno ambiente escolar. Poxa vida. Eu pensei que aquilo nunca iria acabar. Então, tive que uma nova fase encarar. E dessa vez eu nem quis mesmo imaginar. Não quis imaginar, não. Que tipo de profissão eu poderia, de fato, carregar? O magistério era algo que eu, com toda certeza, eu iria gostar. Eu nem sairia daquele lugar. Essa certeza estava lá. Todas as vezes que com o espelho eu ia conversar. Mas Deus sempre me disse. Deus sempre me disse que olhar para tudo aquilo que ia além do meu gosto particular. Não pude, não pude, de fato, a minha própria escolha de cunho particular realizar. Não. Eu compreendi que eu tinha que aceitar o caminho seguro que Deus estava a me dar. Isso foi fácil? Não. Isso foi me violentar? Não. Era apenas a realidade que Deus estava a me mostrar. Não adianta sonhar, não adianta idealizar, não adianta querer aquilo que não tem como aqui você vivenciar. É sofrimento e mais sofrimento que você vai passar. Aqui é o melhor lugar. Poxa vida. Era um pai, nas minhas mãos a segurar, para a rua eu atravessar, todas as vezes que de fase eu tinha que passar. Todas as vezes, um pai, ali. Deus, Pai, Deus, Pai, Deus, Pai. Mas esse mesmo Deus nunca me tirou o direito, sim, de naquela rua, sim, a minha mão soltar. E quando a rua estava assim, propícia para eu brincar, Deus menino estava lá. E antes da próxima fase eu passar, eu brincava, a conquistar o que eu jamais poderia imaginar. Brincava, até Deus, Pai, me chamar. É hora. É hora daí. Você, de fato, essa fase, guardar. A próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Isso não quer dizer que eu não soube mesmo aproveitar o razoável. Impossível, era apenas o possível. Mas disso eu nunca pude falar. No espelho eu só via essa pessoa que aqui está. Só essa. E não é fácil mesmo. Mas Deus sempre me disse, a gente só pode
soltar as mãos da criança no lugar. Quando a criança tem alguma condição dela mesma caminhar. Fora disso, a gente tem que sustentar a mão da criança. A gente não pode vacilar. A gente não pode nem piscar, porque a gente sabe que o perigo está a rondar. E Deus sempre me diz para eu, de fato, me colocar sempre nessa posição. A adulta a segurar a mão da criança que tanto esteve a precisar. Assim eu saberia a importância, de fato, de casar a vida que a adulta estava a levar da vida que a criança não sabia ainda alcançar. E o que isso vem significar? Muito simples, muito simples. Se temos tanto medo da rua atravessar, a gente precisa, de fato, esse medo assimilar. E não tem como a gente, de fato, esse medo dispersar, não. É com prato sujo. Não tem como a gente apenas passar um guardanapinho e guardar. E aquele lixinho ali a gente descartar, não. Não é assim que tende a funcionar com sentimentos no lugar. Sentimentos a gente precisa encarar e com ele lidar. É o adulto que tem que segurar na mão do sentimento. E a rua, cada um atravessar. Foi o que Deus esteve a me ensinar em cada fase. Quando mudar de fase, a adulta vai segurar no sentimento que a criança vai carregar. Por isso, o medo eu estive a assimilar. Medo eu estive a assimilar. E quando eu preciso entrar em lugares tenebrosos para trabalhar, o medo vai me acompanhar. Mas eu sou a adulta que vai saber de fato com o medo lidar. E na mão do medo, eu vou segurar. Eu não vou poder descartar, largar a mão do medo e deixar de fato o medo ali me dominar. Porque com toda certeza, o medo vai se dispersar. E pode muito prejuízo em mim causar. Uma coisa sou eu não ter medo do que eu sou capaz de realizar. E faço isso. Todas as vezes que Deus me solicitar. A outra coisa é eu desconsiderar o perigo que é lá está. Eu não desconsidero, não. Eu não posso, de fato, falar que será fácil lidar com tudo isso. Não posso falar. O que eu sei é que nós não temos a menor possibilidade do sol a gente barrar. É crime
É crime, de fato, a gente edificar muralha para nenhuma luminosidade entrar e jogar uma pessoa lá. É crime em qualquer lugar. Nós não podemos, de fato, isso realizar. Isso serve para a gente, em relação a gente mesmo, e em relação aos outros. Por isso, Deus sempre me disse para eu encarar o espelho de cunho particular para comigo estar. Eu não poderia, de fato, me isolar, não. Isso era crime que eu iria praticar em relação a mim mesmo. E era preciso essa convivência de cunho muito particular e que eu saberia alcançar o que ele estava a me dar, ainda que fosse difícil aceitar tanta dor nesse lugar. Mas é o que tinha. Era apenas o que eu tinha. Portanto, não importa se Cássia ou Cassinha, parruda ou parrudinha, Sinha ou Inha, não importa não. Eu vou ser sempre essa aqui, esquisitinha. Sempre. E a gente pode um acordo firmar. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gente não pode desconsiderar o que o outro tem para nos ofertar. Foi o que Deus esteve a me falar. Se entrar em algum lugar, se sirva do que estiver lá. É. Assim você vai poder, de fato, conciliar o mundo com quem de fato estará a lhe convidar. Será assim. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar o que cada um tem para me ofertar. Desde que, sim, a gente não queira de fato me trancafiar. Desde que a minha liberdade esteja em primeiro lugar. Sim, dentro das condições de vida que eu costumo levar. Eu vou aceitar. Não tem porquê. De fato, eu complicar. E não tem motivos mesmo para isso se prolongar. Sei que é arriscado o que eu estou a realizar. Mas ditado popular, que não arrisca, não petisca. Eu vejo muita dificuldade no lugar. Mas eu não posso desconsiderar aquilo que Deus esteve a me realizar. A minha vida pode estar no altar, como Ele sempre me pede para colocar. Mas isso não quer dizer que ela está em primeiro lugar. Nunca vai estar. Eu nunca vou considerar a minha vida. Sim, para eu, de fato, algum tipo de capa usar. Não. Eu penso que a Bíblia nos traz, e de cunho assim muito especial mesmo,
aquilo que Deus é capaz de realizar quando a nossa confiança a gente coloca, de fato, ali em primeiro lugar, sim, antes mesmo do nosso corpo chegar. Mas isso não quer dizer que eu não vou aceitar ser criancinha, de cunho assim, bem particular. Eu vou deixar, de fato, papai na minha mão segurar. Todas as vezes que papai, assim, desejar. É o que Deus me pediu para hoje realizar. Deus me disse, olha, Maria de Cássia, existem pessoas que podem lhe alvejar com muita facilidade nesse lugar. É verdade. Mas há pessoas que são tão boas em enxergar que a gente não pode desconsiderar o universo particular que essas pessoas estiveram a alcançar. É verdade. Eu fico pensando na capacidade que o outro tem de se dedicar ao ponto de uma mosca derrubar. E como eu não quero ser mosca nesse lugar, estou enviando de fato a minha assinatura de cunho particular. Não vou, de fato, não vou mudar o pensamento. Vou, de fato, aceitar. Vou, de fato, aceitar o que tem para me dar. O resto, a gente pode, de fato, conversar. Assim nós vamos poder, de fato, entrar em assuntos que a gente tanto está a desejar. Eu não tenho porquê não falar de assuntos que vierem me perguntar. Não vou servir pedra se me pedirem pão. Também não vou dar água se desejarem leite. Tudo será de acordo com o que cada um quiser, de fato, realizar. Porque tem gosto particular. Ditado tem gosto para tudo. Nós não podemos limitar o que o outro deseja, de fato, alcançar. Cada um tem um próprio jeito de pensar, um próprio jeito de perguntar, um próprio jeito da própria consciência usar. Eu vou estar disponível para, de fato, a resposta. E não vou limitar para a razão do outro tirar. Eu gosto de dialogar. Acho de primordial importância a gente não ter medo da fábrica de saliva. A gente, de fato, usar. E a nossa consciência, a gente, de fato, lubrificar. Com a luz que Deus pode enviar. Obrigada e obrigada. Deus sempre me disse que será uma longa jornada. Bom dia.